contato com a natureza é essencial para o desenvolvimento das crianças. Além de estimular os sentidos e oferecer diversas vitaminas necessárias para o corpo, estar na natureza é sentir a liberdade, permitindo que a criança exerça sua autonomia, motricidade e criatividade. Mas quem vai falar mais para a gente sobre esses e outros benefícios é a Gleiciane Alves, especialista em educação infantil, psicóloga clínica e escolar. Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. Então, Gleiciane, a gente sabe que todo mundo concorda que os benefícios são inúmeros, né? Sim. Mas tem algum sentido específico que a gente pode destacar dos benefícios desse contato frequente das crianças com a natureza? Assim, diante de muitos estudos, né, que a gente vem fazendo, né, estudando, fazendo capacitação dos profissionais, a gente percebeu que o grande ponto é a questão da ansiedade da criança. Né? Tanto que a gente costuma falar lá na nossa escola que a nossa adaptação ela é muito curta, a adaptação escolar. Né? Normalmente, muitas escolas costumam ser de 1 mês, 15 dias. Na nossa, é em torno de 1 semana a 2 semanas no máximo. Justamente por conta dessa facilidade do desligar-se da família, né? De fazer com que a criança ela entenda se pertencer daquele lugar, né? O contato com os animais, o contato com o verde, né? Com a terra, faz com que a criança ela realmente esqueça da família, né? E venha para o mundo escolar de uma forma mais natural. E aí você já trabalha com educação infantil e tudo mais há muito tempo, né? Isso. Como foi que surgiu a ideia de ter a própria escola e nesses moldes diferentes? A escola ela já existe, né? Já existe há um bom tempo. Quando foi no período de pandemia, né? Eu e meu esposo, a gente veio realmente se aventurar, porque muita gente diz assim, como assim, na pandemia, onde tudo fechando, e a gente veio abrir, né, algo. Mas a escola ela já existia e a gente adquiriu ela, né, em meados de 2021. E quando a gente entrou, a gente viu aquele espaço que realmente é um diferencial, porque o que é a nossa escola? Ela é um sítio dentro da cidade. Né? É uma proposta completamente diferente do que muitas outras escolas vêm a oferecer. Então, a gente trabalha o brincar heurístico, o contato com a natureza. E na educação infantil isso é muito importante, porque além do conteúdo, que não somos uma escola conteudista, a gente tem a programação, mas o contato com os animais, isso favoreceu muito, né, para o aprendizado e para o progresso da criança. Você falou dessa questão da adaptação. Toda mãe, quando vai deixar o filho bebê na creche, na escola, se o bebê aceita fácil, dói um pouco menos. Mas sempre dói, né? Aquela sensação de... Mas aí você falou que a adaptação, no caso, na escola de vocês, é bem mais rápida. É bem mais rápida. A gente brinca que, na verdade, quem precisa de um cuidado, de uma adaptação é a família. Porque a criança, na hora que dá tchau, né, a mãe é que sai chorando e não a criança. Então, lá a gente costuma fazer de uma forma muito natural. E também a gente respeitando o tempo da criança, né? Muitos pais, quando vêm procurar, no período de campanha de matrícula, perguntam, e a adaptação, como funciona? E aí a gente fala, olha, a gente vai entender o tempo da criança. Só que por que a gente fala isso? Porque a gente entende que realmente ele vai amar o espaço, né? O contato com os bichos, alimentar as galinhas e ter o contato com a nossa coelhinha, que é a Lilica, né? A famosa Lilica, o contato com os jabutis, né? Então, assim, com os passarinhos. Então, as crianças, elas têm esse sentido de responsabilidade de cuidar daquele animal, de pertencer ao espaço. Então, a gente cuida muito da família, né? Os pais ficam mandando mensagem, como que tá? E a gente vai mandando as fotos, tranquilizando toda a família nesse período de adaptação. Você falou também que quando vocês chegaram lá, só tinha um animal. Isso. E aí vocês foram... E aí a gente foi inserindo todos os animais, porque a gente pensou, como que um ambiente tão rico, né, no meio da cidade, no meio de, assim, a nossa escola, né, se localiza no Curió, então, assim, é no meio, realmente, de uma área super urbana, né, como que não tem animal? E aí a gente foi inserindo, começamos com a galinha e depois veio os coelhinhos, porque a gente ia perguntando para eles, nossos clientes, as crianças, o que eles queriam que estivesse na nossa escola. E aí eles iam falando, né? Depois veio o passarinho e aos poucos a gente vai inserindo outros animais. Um público elegante e principalmente sincero, né? Sincero. E exigente. E aí, o que você pode falar sobre a questão da ansiedade? Você falou no começo que o principal... um dos quesitos que mais chamam a atenção é essa questão da ansiedade. Esse contato com a natureza, a gente pode dizer que é um tratamento integral do ser humano?
Sim, a gente fala muito que assim, o brincar dentro da natureza, que é o que a gente chama também muito do brincar heurístico. O que é isso? É o brincar do faz de conta, é o brincar com o que a gente tem ali em mãos. Uma panela, no caso, uma forminha de bolo. Ele vira, nas mãos da criança, ele vira um brinquedo muito rico. Né? Então, assim, a questão da ansiedade que a gente vem percebendo é os eletrônicos. Né? Então, a gente costuma receber muitas crianças que a gente fala da abstinência desse eletrônico. Quando a gente percebe que uma criança está com um choro que não é controlável, que mesmo a gente passeando pelos espaços, a gente senta, conversa com os pais e tivemos um caso, né, lá na escola de uma criança de 1 ano, onde a mãe realmente falou, Tia Gleiciane, desde a hora do acordar até a hora do dormir, era a única forma como eu tinha de controlar o meu filho dentro de casa para fazer as minhas coisas de casa, né? Era colocando no celular ou na TV. E aí a gente foi fazendo esse desmame, né? Porque nós não temos TV na escola, né? Quando a gente vai apresentar a escola, muitos pais perguntam, mas vocês não têm televisão? Não temos. Nós temos um projetor, algo que projeta na parede, para um cinema, mas a gente não tem dentro do nosso planejamento o uso de telas. Então, isso fez com que as crianças fossem fazendo essa questão do desmame mesmo dos eletrônicos, né? E principalmente está num grau, né? De que idade? Muitos pais perguntam, a partir dos 3, 4 anos, há dificuldade muito grande da criança realmente de se reinventar, né? Que foi o que aconteceu na nossa colônia de férias, que foi uma temática que a gente fez dos Flintstones, né? Voltar para o mundo, né? Como que ele era, né? Como que eu vou brincar, como que eu vou fazer um boneco no caso de galho, né? Como que eu vou pintar com a folha, né? Até porque os pincéis a gente também inventou. A gente fez uma oficina com eles de montar os pincéis com os galhos das plantas, né? Então, tudo isso eles achavam, né, que não ia dar certo, que ia ser chato, né? Mas muito pelo contrário. A gente teve uma adesão muito boa na nossa colônia de férias por esse brincar diferente. Até porque na tela a criança está ali, já está tudo pronto. Ela só vai escolher, ela só vai... Sim. E lá não, é mão na massa mesmo. É mão na massa. É mão na massa, a gente realmente coloca a criança para ela ser investigativa, né? Para que ela possa construir. Tanto que a gente tirou das salas, a gente fez uma nova roupagem dentro das salas de aula, tiramos EVAs, né, nas paredes, tiramos os brinquedos que tinham, esses brinquedos convencionais. Então, a gente fez com que a criança, no início, foi fácil? Não foi. Tanto pelo profissional da educação, que a gente precisou fazer realmente uma capacitação, né? Porque hoje a Faculdade de Pedagogia ela não traz esse novo, né? Essa questão do reinventar, né? Como também a gente trouxe o diferente para a criança. E a gente viu a dificuldade muito grande deles, né? Mas se você der algo, todos os instrumentos e deixar a criança fazer o brincar dela livre, né? No caso, você vai ter ali o bolo de areia, você vai ter ali a panelinha, vai ter a comidinha do faz de conta, né? Então, a gente realmente tentou, né? As profissionais, isso não vai dar certo, mas a gente realmente fez com que fizesse dar certo e toda a família também abraçou a ideia, amaram a ideia do tema da colônia de férias e foi um sucesso. Como é que é esse processo do desmame, da desintoxicação mesmo das telas? Os primeiros dias e aí depois mais... A gente faz isso de forma acompanhada com a família, né? No caso, não adianta eu pegar a tela e tirar, né, ela 100%. Isso não vai dar certo. Assim é como a chupeta, assim é como um desfraude, né? Então, tudo precisa ser de forma gradativa. Então, o que foi que a gente fez nessa reunião, né, no caso, nesse encontro que a gente fez com essa mãe? A gente propôs que fosse, no caso, como ele fica conosco só pela manhã, então a gente propôs que fosse à tarde, mas não junto com as alimentações, porque a criança ela não estava nem tendo o gosto da comida, porque era algo muito automático, né? Então era olhar para a tela e a comida ele não sabia nem o que ele estava comendo. Então isso realmente nos preocupou bastante. E aí a gente foi colocando para que ela também saísse. Aí precisa ter o histórico da criança, saber se essa criança tem contato, né, com outras crianças fora do ambiente escolar, né? E aí a gente foi descobrindo que era só com adultos, então é muito mais fácil para conter uma criança, a gente dá um celular, um tablet, enfim. Propus jogos, né, jogos educativos. Então a gente, para fazer esse desmame da tela, né, em si, não é da noite para o dia. É de forma gradativa. Vão vir os choros, vão vir as febres emocionais, isso é fato. E a família ela precisa estar ali segura diante de si de dar o não.
Porque o que a gente vê muito hoje, né, tanto nas crianças como na geração, é essa dificuldade da frustração. A dificuldade de dar o não e a criança aceitar e também dizer o motivo, porque também você não pode só dizer o não. Você precisa dizer o porquê que também você está dizendo não. De tudo. Seja porque ele quer ser o primeiro na fila, seja porque ele quer o celular, né? E aí a gente precisa explicar para ele o motivo do qual não se pode ter acesso. Gleice, é de 100% não ter acesso? Não, tem jogos que são educativos, que são legais. Os nossos próprios materiais, né, que a gente utiliza na escola, eles têm lá um QR Code que dá para você fazer uma atividade de realidade aumentada, da criança brincar ali, né, com a inteligência artificial e tudo. Mas tudo precisa ser muito comedido. A Associação Brasileira de Pediatria, ela tem uma tabela que explica, né? A partir de que idade, pode tanto tempo de tela, acho que 2 anos, e aí vai... Na verdade, assim, o que é que a gente sempre costuma dizer, né? Há-se o tempo, tudo sendo, né, claro, fiscalizado, ali monitorado pelos pais, né? O que é que se também precisa colocar para a criança, né? Porque também tem aqueles vídeos, tem aqueles desenhos que realmente só hipnotizam. Não traz nada de estímulo. Por exemplo, a gente teve uma criança específica que ela não tinha o desenvolvimento da fala. Ela não estava conseguindo falar, não estava conseguindo se comunicar. Conversamos com a nossa fono e aí a gente foi fazer, né, todo um estudo com essa criança, entender o porquê. E a gente foi entender de alguns desenhos específicos que a criança estava assistindo, né, e que realmente não tinha nenhuma facilidade, além da família também não conseguir se comunicar. Então, a gente costuma dizer... eu entendo que tem, né, essa questão do tempo, tantos minutos, tantas horas, né, para a criança ter acesso. Mas eu confesso para você, uma opinião minha pessoal, se a criança tiver 0 acesso, isso realmente melhor, tiver, né? é melhor. Né? Assim, se ela for de um tempo algo limitado, se não tiver outra alternativa, mas você puder não dar, eu realmente lhe aconselho. Teve uma mãe que foi muito interessante, que ela disse, Gleiciane, tirei total e coloquei um pula-pula na minha sala. Foi a melhor coisa que eu fiz. Às vezes não está assistindo nenhum filme, nenhum desenho, vez ou outra à noite, às vezes para dormir. E aí foi quando eu alertei os cuidado com a questão da tela à noite. Porque se para nós, né, adultos, se a gente ficar ali naquele tempo no celular, a gente não consegue se desligar. A gente precisa de um tempo. Assim é a criança. Vai acabar agitando cada vez mais a criança antes dela dormir. Então, criar rituais. Se é para dar a tela, dá ali no meio da tarde, se a criança estudar pela manhã, né? Ou então, no momento do final de semana, a gente criar alguns combinados, né? Para que isso seja de uma forma natural. Sei, sempre como você falou, monitorado. Monitorado, sendo ali, olhando, no caso, tem muitos vídeos no YouTube, tem muitos desenhos, tem atividades que dá para a criança interagir. A gente sempre faz essas dicas, né, na nossa agenda online que a gente tem na escola, quando realmente o pai ele pensa na necessidade. E aí a gente costuma dizer, eu disse, olha, se realmente você necessita, a gente pode estar dando essas dicas, né, para ir tirando aos poucos, né, a tela da criança. Apoio Cultural Carline Brand, desde 2004, despertando o que há de melhor em você. E Story Kids, moda para crianças com muito estilo e conforto. E Teca, moda solar e colorida para meninas autênticas e modernas. Apoio Cultural Carline Brand, desde 2004, despertando o que há de melhor em você. E Story Kids, moda para crianças com muito estilo e conforto. E Teca, moda solar e colorida para meninas autênticas e modernas. Esse
contato com a natureza também influencia bastante, sem dúvida, na educação ambiental, mas também Sim. numa alimentação saudável. Sim. Lá na nossa escola, a gente costuma dizer que às vezes a gente nem sabe a quantidade de frutas, né, que a gente tem. A gente tem pé de manga, pé de abacate, cajá, limão, né, banana. Então, assim, quando está na época das frutas, as crianças amam, né? Eles comem direto do pé. Né? Então, claro que a gente tem ali o período, a nossa nutricionista faz a colheita, por exemplo, a gente agora está na época da tangerina. Né? Então, eles são loucos, veem a tangerina no pé na hora que cai. Né? Então, assim, tem um caju, a gente tem muito pé de caju. E a fruta do caju realmente não é a favorita deles. Mas, assim, é interessante porque eles estão vendo de onde está vindo, né? Eles têm essa curiosidade, né, de qual é a fruta. Aí perguntam para a professora de onde vem, por que é essa cor, e aí vem todos os porquês. E aí, a alimentação lá, sem dúvida, é totalmente balanceada e tudo mais. Totalmente e natural. aí, no caso das crianças alérgicas, às vezes tem uma criança que tem alergia a uma picada de inseto, ou alguma fruta, ou algum alimento específico. A gente costuma colocar uma alimentação mais personalizada, né? Sempre quando os pais vão fazer a matrícula conosco, a gente faz o que se chama de triagem. Né? Nós temos uma triagem que o pai ele preenche toda uma ficha, né, que vai para a nossa nutricionista. A gente marca esse momento com a nutricionista, por exemplo, temos crianças lá com PLV. Porém, se o alimento ele for ultraprocessado, não tem problema. Né? A criança já está nesse processo, só não pode comer in natura. Né? Então, por exemplo, leite na escola não entra. Né? Na nossa escola, nenhum dos nossos alimentos. Tudo é feito na nossa escola. Um bolo, no caso, a alimentação é toda natural no sentido de um cuscuz, né, que é bem da nossa região, de uma tapioca, mas a gente serve sem a manteiga, sem o queijo. Né? Então, a gente tem sempre esse cuidado, né, principalmente por conta das crianças, né, que são alérgicas. A gente tem crianças que são alérgicas ao ovo, né, e que determinadas não pode nem tocar. Então, a gente já faz uma seleção. Temos na nossa cozinha um quadro de crianças alérgicas. Então, quanto a isso, ao mosquito, que é o que mais os pais perguntam na hora que entra na escola. Eu sofri muito com isso, com meu filho mais velho. Né? Tia Gleiciane, tem muriçoca? Tem mosquito? A primeira coisa que eu pergunto, estamos em um sítio. Né? Se eu disser para você que não tem, eu vou estar mentindo. E aí a gente sempre orienta, o repelente é para passar antes de chegar na escola e as meninas vão ali fazendo aquela reposição do repelente, porque nós temos o banho e a professora faz a reposição. Na hora de ir embora, na hora que eles acordam, as crianças que ficam no período integral. Então a gente vai fazendo essa reposição porque realmente os mosquitinhos eles incomodam. Aí você falou que a escola não é conteudista, mas como é que vocês inserem essa questão, essa parte formal da educação nesse processo? A gente chama, quando eu falo de conteudista, é que realmente a gente não é ligado muito, não é que não seja no uso do livro em si, né? A gente sai um pouco de uma escola tradicionalista, né? A nossa escola, ela trabalha com sócio-interacionismo, então a gente vai fazer o que Vygotsky fala, né? Que a gente vai cuidar daquela criança dentro do seu social e trazer as suas habilidades, né? Para que a gente possa conhecer e assim trabalhar, né? Dentro de sala de aula. O que eu costumo falar muito para a nossa equipe é que as atividades, as documentações pedagógicas sejam feitas em sala, mas as suas vivências de forma externa. Então, por exemplo, uma aula de música é ao ar livre. A nossa psicomotricidade é ao ar livre. Um momento que eu tenho com eles, né, que também sou a psicóloga da escola, o momento que eu tenho com eles, a gente faz ao ar livre. Então, qualquer atividade que a professora seja ali, que o livro convidou para fazer, né, a gente faz ao ar livre. E aí a documentação, que vou te dar um exemplo, vamos colher as folhas que a gente encontrar na escola, né, porque o livro não sabe que a gente é um sítio. E aí, no caso, a gente vai fazer esse momento de investigação, eles pegam um saquinho, vão colher as folhas, e aí a documentação, que é dentro de sala, para eles colarem as folhas no livro. Então, esse momento de contextualizar a vivência com a documentação, isso é algo que a gente preza muito, né, dentro do nosso planejamento pedagógico. Qual a faixa etária que vocês recebem? A partir de 1 ano. Até os 5 anos. Até os 5 anos. Aí, próximo ano, a gente vai abrir até os 6 anos. Já vai ter uma no primeiro ampliação, ano né? fundamental. A gente sabe que nessa vida corrida, muitos pais tendo que trabalhar os 2 turnos, nem sempre é possível promover
momentos ao ar livre, contato com a natureza das crianças. Que dica que você dá para os pais para encaixar na rotina ou num lazer atividades que vão proporcionar essa vivência? Assim, muitos pais até perguntaram para a gente se a gente abriria aos finais de semana, né? E aí, aos poucos, dentro da nossa rotina, a gente foi colocando o que a gente chama de Ecológico Day, né? De que a gente abre a escola para pessoas, né, que são de fora, a gente coloca no Instagram, né, faz toda no caso, a divulgação, as próprias crianças trazem seus amiguinhos e tudo. Mas, assim, como eu falei para essa mãe, né, com a dificuldade que ela tem de realmente socializar, busquem praças, evitem shoppings, né, busquem praças. Nós temos aí o Parque do Cocó, por exemplo, tem várias atividades pela manhã, à tarde, façam um piquenique, né, assim, procure esse contato com a criança, esse momento que no caso a família possa ter, nem que seja ali 1 hora, 2 horinhas, visitem zoológicos, né, trazer, porque vai chegar um momento que esses animais vão estar só na tela. Vai chegar um momento, e olha que não posso nem dizer que seja um futuro, né, bem próximo, porque tem muitos animais que estão ficando extintos e a criança só vai conhecer nos livros, né? Então, vamos aproveitar esse momento que a gente tem de realmente sair com as crianças desse espaço, porque muitos, o que a gente vê? Vou para o shopping, coloco lá naqueles parquinhos, né? E que, inclusive, tem até um parquinho que ele traz essa temática um pouco mais ecológica, mas é concreto. Né? Então, a dica que eu dou é que saiam com as crianças, busquem realmente ter essa vivência, essa troca, façam atividades mais manuais. A gente trabalha muito com material reciclável, né? A gente criou como é que eu posso te dizer? Uma corrente lá na escola de que o pai que tiver uma garrafinha PET, uma tampinha, aquilo que ele não queira mais, para a gente é aproveitável. Né? Então, o que a gente consegue, por exemplo, jornal, hoje a gente não consegue, muitas atividades a gente precisa de jornal, a gente fez uma campanha, quem tiver jornal em casa, traga jornal para a nossa escola, caixa de papelão. Então, a gente foi ensinando para eles como que fazer uns brinquedos, como que fazer a atividade. Né? Então, a dica que eu realmente dou é assim, busque sair com seus filhos, mas evite esses espaços, né, que tragam essa como é que eu posso te dizer? Essa conexão com o eletrônico em si. Com o eletrônico, com o concreto, como você falou. Com o concreto. Não é? Essa parte também gostei. Mas você pode aproveitar o que tem em casa. Uma garrafinha pode se transformar num boneco, num chocalho. Sim. A gente tem lá na escola o que a gente chama de... É um momento com a família, né? São as acolhidas interativas. Pelo menos uma vez por semana a gente traz essa família para dentro da escola. E quando eu cheguei, né, que eu vi no seu cenário, a gente fez o nosso momento de junino, que a gente tem os projetos, né, que a gente trabalha com eles, e a gente resgatou um pouco da nossa cultura, né? E trouxe alguns convidados para poder fazer as atividades. E assim, foi lindo, né, ver os pais fazendo fuxico. Eles com agulha, né, com a linha, tentando fazer o fuxico. E aí a gente teve uma mãe, né, que ela faz crochê, ela foi lá, ensinou para eles. Teve outros que foi fazer algumas artes. Então, assim, a gente sempre busca trazer essa família para dentro da escola para eles entenderem o quanto qualquer material pode se transformar em algo enriquecedor e que eles podem brincar com a criança. E é como a gente falou no início, é o momento da criança exercitar a autonomia, a motricidade, a criatividade. Tem algum exemplo que você queira destacar de alguma mudança de chave na vida das crianças e da família também, né? Porque os pais também estão envolvidos nesse processo todo. Tem. A gente tem lá na escola que é o projeto Era Uma Vez. Né? Ele está dentro de um material, né, pedagógico que a gente utiliza. Como que funciona esse projeto, Gleice? Esse projeto... O pai, ele leva um livro de contação de história para casa, né? A criança, no caso, leva esse material. E ele traz, né? Eles vão ter que contar uma história, né, para a criança e vão ter que reproduzir, a criança, no caso, reproduzir o desenho. E muitos pais, a gente percebeu que aquele material estava vindo vazio, não vinha preenchido. A gente não entendeu. Chamamos alguns pais, perguntamos ali no chat, né? Ou então pessoalmente. E eles assim, Tia Glicine, é o seguinte, eu não sei contar a história.
ele não aderiu. Na hora que eu pego no livro, aí eu disse, certo. E aí a gente foi entendendo que realmente aquele pai precisava de uma ajuda. E aí a gente foi explicar que, olha, um instrumento, vamos supor, a historinha é sobre o meninozinho que foi para o parque, né? Só que lá eles encontraram vários bichinhos. Mas eu não tenho os bichinhos em casa. Como é que eu posso fazer? Mas eu tenho colher de pau, eu tenho, sei lá, uma peneira, eu tenho uma panela. E aí talvez essa colher de pau pode virar algum animal. Aí ele, agora eu tô entendendo. Eu disse, entende? Então a peneira pode virar quem? Pode virar um amiguinho do parque. E aí a gente foi fazendo essa conexão com o pai e dando dicas de como contar a história. Porque, como eu disse no começo, os nossos clientes são exigentes, né? Então, realmente, eles ficam ali dizendo que a mamãe não sabe contar, que é a tia que sabe contar. E aí a gente foi realmente engajando esses pais dentro do projeto e que, graças a Deus, deu tudo certo. A criança, ela é uma desbravadora por natureza, né? Sim. E aí, assim, a gente vai conversando com eles, sempre a gente faz momentos de roda, de comunicação. E aí a gente pergunta o que é que eles querem, como que foi o final de semana. Então, através dessas falas que a gente vai construindo os nossos projetos, as nossas atividades e dando feedback para os pais, né? Que a gente temos encontros, eu digo muito que a gente não tem reunião, a gente tem encontro, né? Então, encontro com os pais para poder conversar sobre de como que está ali o desenvolvimento. E muitos deles, assim, a gente recebe na nossa escola muitas crianças autistas, né? E que, graças a Deus, a gente só tem feedbacks positivos. Inclusive, no nosso Instagram, a gente tem depoimentos de mães de que crianças que foram para outras escolas tiveram uma adaptação tão repressora e que na nossa escola foi uma liberdade. A criança, ela fala que ela está vindo para o sítio da vovó, né? Ela passou por um bom tempo sem realmente falar a palavra escola, né? Porque aquilo foi traumático, né, para ela. Então, a gente busca fazer com que a criança ela crie memórias positivas, afetivas, para que ela venha e ela queira sempre mais voltar para a nossa escola. Infelizmente, o nosso tempo está acabando. Eu quero agradecer a sua presença e parabenizar pelo belo projeto. Muito obrigada pelo convite. Agradeço e, caso queiram, né, conhecer, visitar a nossa escola, está de portas abertas. Obrigada. Eu espero por você no nosso próximo encontro. Até lá! Apoio Cultural Carline Brand, desde 2004, despertando o que há de melhor em você. E Story Kids, moda para crianças com muito estilo e conforto. E Teca, moda solar e colorida para meninas autênticas e modernas.